O versículo 1, Lucas capítulo 21, versículo 1. Os que encontraram digam glória a Deus. A palavra diz assim, amados. Lucas 21, versículo 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus, deram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Só para memorizar aqui, ela deu todo o sustento que tinha. Tudo que ela tinha, ela deu. Pode sentar, meus irmãos. Fica tranquilo que eu não vou pedir nada para os irmãos aqui. Coisa normal, jamais. Mas a viúva, ela deu tudo o que tinha. Tudo. Todo o seu sustento. Não era muita coisa, mas dava para comprar pão, alguma mistura para colocar no pão, etc. Alguma refeição ela podia fazer. Mas ela deu tudo o que tinha. Todo o sustento dela, ela colocou ali no templo. Muitas pessoas não conhecem esse templo aqui. Esse templo aqui, irmão, é o templo de Herodes. É o templo de Herodes. Quem construiu esse templo foi Herodes. Esse templo é o mesmo templo que Salomão construiu, ou seja, é no mesmo lugar, lá em Moriá. E só que esse templo aqui, o templo ele passou por processo de ataques, destruição. Então esse templo ele foi reconstruído pelo rei Herodes. E a Bíblia Sagrada, isso não é uma coisa extra-bíblica, pelo contrário, é bíblico. Esse templo ele foi construído durante 46 anos. Então foi uma obra cara, uma obra grande, uma obra difícil de ser executada. Foram 46 anos de construção para finalizar o templo. Imaginem quanto dinheiro, né, quantos valores foram investidos ali para a construção desse templo. A Bíblia Sagrada não menciona isso, mas a história dos judeus conta. Nesse templo haviam 13 caixas colocadas no pátio ali das mulheres, que era o pátio das mulheres, mas também os homens andavam ali por aquele pátio. Então ali naquele pátio continha 13 caixas. Essas 13 caixas, irmãos, elas eram ou foram fabricadas para recolhimento de ofertas. Então as pessoas vinham ali naquelas caixas e colocavam as suas ofertas. Cada caixa daquela tinha uma inscrição, tipo, eu quero ajudar a pagar o imposto do templo. Então tinha uma caixa lá, que aquela oferta que era depositada ali naquela caixa era de uso para pagamento do imposto do templo. Você não sabe, todo ano era cobrado o imposto do templo, dos judeus, e esse imposto, irmão, ele era usado para manutenção do templo. Não era que nem hoje, que a gente está ali com um banheiro meio empacado por falta de dinheiro. Então, aqui funcionava assim, o cara ele juntava o dízimo do ano todo e trazia, e esse dízimo, no Antigo Testamento havia um dízimo especial, que já vou estar falando para essas coisas, né? E no Novo Testamento havia o templo. Quem lembra que Jesus pagou imposto? Quem lembra? Jesus disse: de quem é cobrado o imposto, do filho ou do alheio? A resposta é do alheio. Jesus disse: logo o filho está livre. Mas para não escandalizar, para ninguém falar que Jesus é avarento, mão de boneca, vou pagar. Pedro, vai lá no porto, lança a vara para pescar. Primeiro peixe que tu tirar, abre a boca e dentro vai ter um estáter. Aí você paga o meu imposto e paga o seu imposto também. Quem lembra que o Pedro foi lá e pescou? Então, esse imposto do templo, irmãos, ele era usado para manutenção, reforma. Então, o templo sempre estava em boa condição de uso. Por quê? Porque o povo mantinha, o povo ofertava. Então, tinha uma caixinha lá que era usada para imposto do templo. Havia outra caixa que era usado para sustento dos pobres, assistência social. O cara trazia, vou cooperar aqui com os pobres, com as pessoas carentes. Depositava lá
Tinha uma caixinha que era usada para comprar utensílios para o templo. Quem sabe que usava muita lenha no templo? Então, em vez do sacerdote passar a mão no machado e ir lá para o mato tirar lenha, o templo comprava lenha. Então, tinha uma caixa lá que usava para contribuir na compra de lenha, para ser usado no sacrifício. Compra de óleo, que era usado nas lâmpadas que iluminavam o templo. Compra de vasos de ouro, que havia muitos vasos de ouro que eram usados na celebração, vasos de prata, de ouro. Tudo isso era comprado através da arrecadação dos membros, dos judeus, no caso. E aqui Jesus, o evangelista Marcos, lá no capítulo 12, versículo 41, ele fala a mesma história. Só que lá Marcos, ele detalha o seguinte, que Jesus chegou ali, irmão, e sentou em frente às caixinhas onde eram trazidas as contribuições, chamada de gasofilácio. Jesus ficou sentadinho e ficou vendo quem contribuía. Né? Porque quem sabe que tudo que a gente faz de bom ou de mal, Deus vê. Né? Deus, ele não vê só as coisas erradas que a gente faz, Deus vê as coisas boas. Ele ficou sentadinho ali, e aí começou a vir pessoas depositar e tal, vinha pessoas ricas, irmãos. Irmãos, sabem que havia muitos judeus riquíssimos, né? Depositavam grandes quantias, e Jesus olhando ali a contribuição do pessoal, vinha um trazia bastante, vinha outro trazia um pouco menor. De repente, chegou aquela que trouxe a menor contribuição, uma viúva pobre, mas mesmo pobre, ela não ficou impossibilitada de contribuir. Então presta atenção nisso, irmão. Muitas das vezes nós nos escondemos atrás da pobreza. Sou muito pobre para ajudar. Tem um irmão lá que ganha mais do que eu, tem a irmã lá que ganha mais do que eu, eles que ajudem, eu sou muito pobre. Irmão, ela era pobre, mas ela não se escondeu atrás da pobreza dela para justificar a falta de contribuir com as coisas de Deus. Mesmo sendo pobre, vamos atualizar, ela abriu a bolsinha dela, não tinha muita coisa, tinha 2 moedinhas. E ela pegou essas 2 moedinhas, foi lá numa daquelas caixas, em algum daqueles gasofilácios, e colocou lá dentro. Aquelas caixinhas, elas tinham a boca de bronze, elas eram que nem um funil, fininhas em cima, estreitas, e embaixo alargava para ali ficar o dinheiro. Era estreito em cima para as pessoas não roubarem, porque senão vinha alguém ali, né, quem tem põe, quem não tem tira, ficava difícil. Então essas caixas, elas eram estreitas em cima, só tinha a entrada mesmo do dinheiro, das moedas que ali entravam, e ela era de bronze. Então quando a moeda descia, ela descia fazendo barulho, ela tilintava. Então uma pessoa rica, com muitas moedas de ouro, ela ia ofertar, aquilo era um sino dentro do pátio ali, tim, tim, e caindo, e não parava de cair nunca. A viúva, irmão, as 2 pequenas moedinhas dela, não fez muito barulho. Eram moedas pequenas, e eram apenas 2. Foi vapt-vupt, acabou a oferta dela. Só que, para Jesus, a maior e melhor oferta foi a dada por ela. E Jesus explicou por que a maior e melhor oferta foi dada por ela. Porque todos estavam dando do que sobrava. Irmão, dar quando a gente tem é fácil. Agora, dar quando você não tem, ou quando você está numa escassez, é muito difícil. Então, essa mulher aqui, irmãos, ela teve uma atitude de uma fé gigante. Porque contribuir, tendo uma vida financeira abastada, tranquila, geladeira cheia, salário, dinheirinho na poupança, investimento lá em algum rendimento aí que tem nos bancos, dar uma oferta nessas horas é fácil. Mas agora, contribuir, irmão, com a conta da luz atrasada, com a conta da água vencendo, contribuir com a geladeira estando lá só com ovo e água dentro, contribuir, precisando comprar um sapato novo, comprar um casaco novo, comprar alguma coisa para o filho. E essa pessoa, ela não medir esforços e ela contribui, e isso perante Deus é grande. Por isso Jesus louvou a atitude dessa mulher. Por quê? Porque ela deu daquilo que lhe faria falta. Mas ela deu, ela contribuiu. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus fiel. Quem sabe que Deus é fiel? Deus é fiel. O Davi, ele constatou isso na vida dele. Todo mundo lembra da oração de Davi. Fui moço e agora sou velho.
mas nunca vi o justo desamparado e nem a descendência mendigar o pão. Deus não desampara, irmão. O Deus da Bíblia é o Deus da multiplicação. O Deus da Bíblia é o Deus que abre porta até onde não existe porta. O Deus da Bíblia é aquele que tem a última palavra. O Deus da Bíblia é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E se nós crermos no poder da palavra desse Deus, Deus jamais vai nos desamparar, meus irmãos. Deus é fiel. Então, ela deu tudo. Isso significa o quê, pastor? Significa ficar dependente de quem? De Deus. Poxa, só tenho isso, mas vou dar. Mas Deus vai cuidar de mim. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me desamparar. Eu vou ficar na dependência de Deus. É que nem Abraão disse, o cordeiro Deus proverá para si. Eu vou dar aqui. Agora, Deus vai prover. Não sei como, não sei aonde, não sei de que forma, mas eu não vou deixar de contribuir com a obra de Deus. Vou contribuir e o amanhã Deus vai prover na minha vida. Quantos creem que Deus provê? Diga glória a Deus. Irmão, o povo judeu é um dos povos mais prósperos da terra. Tá? Irmão, viver o que esses judeus já viveram, instalar uma nação, irmão, grande, forte, próspera, vivendo em meio a tantos inimigos que... Tu conhece a oração de Davi no Salmo 124? O salmista diz, se eles pudessem, eles nos engoliam vivos. Eles nem matavam, eles engoliam vivos. Então, os judeus são odiados. Irmão, Hitler matou 6 milhões de judeus. Você já deve ter visto alguma coisa na internet. Vagões, galpões enormes com milhões de pares de sapatos, sandálias, sapato, de tudo quanto é tamanho e tipo das pessoas que foram mortas nos campos de concentração. 6 milhões de judeus Hitler matou. Tinha um cientista alemão, irmão, ele abria a pessoa viva, aplicava injeções em partes vitais do corpo humano para fazer teste, faziam com teste com judeus vivos. Irmão, tem ainda alguns abajures no mundo que foram fabricados com a pele do judeu. Eles tiraram a pele do judeu vivo e confeccionaram abajur para iluminar a casa. Existem ainda algumas unidades desse tipo de abajur que foi fabricado pelos alemães e usando a pele humana dos judeus. Quando Roma invadiu Jerusalém no ano 70, todo mundo sabe disso, Jesus disse que o templo não restaria pedra sobre pedra, sem que tudo não fosse destruído. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito de Roma, ele invadiu Jerusalém, matou milhares de judeus. Sabe o que eles faziam com as mulheres grávidas? Rasgavam a barriga da mulher grávida, retiravam o bebê, colocavam um gato vivo e costuravam o gato dentro do ventre das mulheres judias. Nós vimos aqui, irmão, há 2 anos atrás, o que o pessoal de Hezbollah fez. Invadiram Jerusalém. Alguém acompanhou esse ataque terrorista que foi no dia 7 de outubro vai fazer 2 anos agora. Lembra que eles cortaram a cabeça dos judeus? Lembra que eles estupraram a mulher grávida? Tiraram o bebê da barriga, queimaram os bebês, estupraram bebês, decapitaram bebês, mataram, porque eles odeiam os judeus. Mas mesmo os judeus sendo alvo de tanto ódio, mesmo os judeus sendo alvo de tanto ataque covarde, nós vemos, irmão, nações covardes que se levantam contra Israel, sem Israel terem feito nenhum mal para essas nações, mas eles são inimigos declarados de Israel. Sabe por quê? Porque o diabo incita as nações e governantes para fazer guerra contra Israel. Mas Deus diz, eu estou no meio desse povo e quem tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é com Israel. Jesus não nasceu no Brasil. Ainda tem alguns babaquinhos que dizem Deus é brasileiro. Não, não é. Jesus é judeu.
Jesus nasceu em uma família simples. Jesus, o seu primeiro berço foi a manjedoura, um coxo de colocar alimento para os animais. Jesus é judeu. E ele trouxe a salvação a todas as nações, irmãos. Agora, o judeu, ele é muito abençoado, apesar de tantos ataques que sofrem, são abençoados. Aqui no Brasil, irmão, nós tivemos judeus morando aqui no Brasil, lá em Recife. Havia um local ali em Recife que era só habitado por judeus. E o que aconteceu? Quando os holandeses, porque os holandeses, irmão, já tiveram domínio sobre o Brasil, muita gente não sabe, muita gente acha que só foi Portugal. Não, não foi só Portugal. A Holanda já teve domínio sobre o Brasil. E quando os holandeses estavam aqui, os judeus viviam em paz. Aí quando o domínio passou novamente para os portugueses, e que vieram os padres jesuítas, o que é que os padres jesuítas fizeram com os judeus aqui em Recife? Vocês têm que se batizar na igreja católica. Quem não batizar na igreja católica não pode ficar aqui no Brasil mais. Vocês têm que ser batizados na igreja católica. Começaram a perseguir os judeus. E o catolicismo, de muita influência na época, irmão, o Papa mandava nos reis. Quem dava ordem para os reis há muitos anos atrás eram os papas. Ainda hoje o Papa ele tem uma influência tão grande que ele pode mudar o governo de um país, porque tem uma influência muito forte. O que aconteceu com os judeus aqui no Brasil? Foram perseguidos e tiveram que deixar o Brasil. Se você pesquisar aí a história no Google, tu vai encontrar o que eu estou falando. 23 navios saíram aqui do Brasil com judeus. Sabe para onde? Nova Amsterdã. Onde é que fica isso, pastor? Nos Estados Unidos. Hoje não se chama mais Nova Amsterdã. Hoje se chama Nova York. Saíram aqui do Brasil em 23 navios para Nova York, antiga Nova Amsterdã. Chegando na Nova Amsterdã, os judeus foram usados ali nos Estados Unidos para edificar o centro econômico dos Estados Unidos. Quando você ouviu falar da ilha de Manhattan, quando você ouviu falar das Torres Gêmeas, quando você ouviu falar que aquele local é o coração da economia americana, saiba que esse coração da economia americana nasceu pela mão de judeus. Porque o judeu, aonde ele coloca a planta do pé, Deus abençoa. O judeu, aonde ele coloca as mãos para produzir, Deus abençoa. Se você observar quantos prêmios Nobel os judeus já ganharam, o Brasil aqui, acho que tem 2 brasileiros que ganharam o prêmio Nobel. E nós só queremos carnaval e futebol. É o país do carnaval e é o país do futebol. Enquanto que Israel, irmão, é do tamanho de Sergipe. Sergipe é um estado brasileiro pequeno. Israel tem o tamanho de Sergipe. Mas olha o que é Israel como nação, como economia, como poder bélico. Uma das maiores inteligências de militares está onde? Em Israel. A gente ouve falar da CIA, que é Estados Unidos, que é um centro de inteligência, e está aqui no Brasil. Acredite, a CIA está no Brasil, fazendo levantamentos aqui no Brasil, buscando aquilo que interessa a eles. E nós temos em Israel Mossad, que também já esteve aqui no Brasil e descobriu muitas coisas e comunicou o Brasil até de ataques que sofreriam, e a agência Mossad, que é uma agência de inteligência de Israel, descobriu. Então nós vemos, irmão, que são um povo próspero, um povo abençoado, um povo de conquistas. Alguém chegou na ONU e disse: vamos boicotar Israel e tudo aquilo que Israel produz. Aí começaram a olhar a lista do que Israel produz e a lista do que Israel descobriu e tem direitos autorais. Disseram: não dá para viver sem Israel. Muitas descobertas que salvam, que curam, que trazem benefícios para a humanidade, foi criado por israelitas, cientistas judeus. Então nós vemos a mão de Deus sobre Israel. Agora, o judeu, irmão, ele tinha uma característica muito peculiar. Eles não eram mãos fechadas para as coisas de Deus. Bom, só para você ter uma ideia, estou falando de Bíblia. Um judeu, ele contribui para as coisas de Deus de 10
a 30%. Quando a gente fala de dízimo na Bíblia, muita gente pensa que só existia um dízimo. Meu irmão, não existia apenas um dízimo. Existiam vários dízimos, né? Por exemplo, existia, até marquei aqui, o dízimo levítico. O judeu trabalhava o ano inteiro e no final de ano ele juntava tudo aquilo que ele ganhou, separava 10% e trazia para o templo. Esse dízimo era usado para manter os levitas. O levita fazia manutenção do templo, o levita organizava culto, o levita fazia limpeza, o levita fazia manutenção, o levita cantava, o levita tocava. E esses levitas, eles eram mantidos com o dízimo dos levitas. O judeu trabalhava o ano todo, separava o 10% de tudo que ganhou e trazia. E esse dízimo era usado para manter os levitas. Hoje, irmão, para a nossa igreja manter um obreiro, se eu dissesse, ó, vamos pagar um salário aqui para um irmão nos ajudar. Não temos condição. Não temos. Chamar o cara para o cara passar fome, para cortar a luz dele, cortar a água, para o carro quebrar, ele não ter dinheiro para arrumar. Então, os levitas, eles eram mantidos pelo dízimo, o dízimo levítico, que era trazido para manter todos os levitas da casa do Senhor. Lá, o músico era mantido pela obra, o cantor era mantido pela obra, todos aqueles que faziam manutenção, trabalho no templo, ninguém trabalhava. Era 24 horas servindo ao Senhor e o seu serviço completamente dedicado ao Senhor. Esse era o dízimo levítico. Aí tinha o dízimo do sacerdote. Mas fica tranquilo, esse quem dava não era o povo. O dízimo do sacerdote, na Bíblia é chamado de dízimo dos dízimos. Quem já leu sobre o dízimo dos dízimos? Está aqui no livro de Números, capítulo 18, versículo 26. Dízimo dos dízimos. Que dízimo era esse, pastor? Então o povo trazia o dízimo dos levitas, e os levitas tiravam 10% de tudo que ganharam e davam aos sacerdotes. Porque assim, irmão, todo sacerdote era levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Para o levita ser sacerdote, o que ele tinha que ser? Tinha que ser da família de quem? De Arão. A família de Arão era a família de sacerdotes. Então não havia outra família que pudesse ter sacerdote a não ser a família de Arão. Arão era levita. Os levitas estavam envolvidos no trabalho do templo, mas o sacerdócio era exclusividade da família de Arão. Então, quando era trazido o dízimo levítico, os levitas separavam 10% do que ganharam e davam para os sacerdotes, que eram da casa de Arão, e eles se mantinham ali com o dízimo dos dízimos, que era entregue pelos levitas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ali, irmão, o sacerdote ele não precisava, controlar tempo. Morreu o Pedrinho lá, vai dar para fazer o fúnebre? Estou trabalhando. Morreu a Mariazinha. Não posso ir, estou trabalhando. O fulano está no hospital. Estou trabalhando. Porque todos eles tinham exclusividade para trabalhar. Trabalhar para o Senhor. Quem entende? Quem critica o dízimo não sabe o valor que tem quando está no hospital e que alguém vai orar por ele. Quem critica o dízimo não sabe o valor que quando alguém morre, vai lá o pastor, irmão, dar uma palavra, orar pela família, confortar. Essas pessoas não sabem o valor. Então as pessoas só criticam o dízimo. O pastor que vai trabalhar, o pastor que vai fazer isso, o pastor que cuida da vida dele. Pois é, irmãos, mas quando você precisa de um pastor, é a mesma coisa mandar um polícia trabalhar. Manda o polícia trabalhar. Coloca o polícia de gari, coloca o polícia de operador de máquina. Aí quando houver um sequestro na tua casa, liga para a polícia. Aí o atendente vai dizer, olha, agora o cara está no horário de expediente. Mas aguenta aí que terminando o expediente ele vai. Manda o médico fazer outro tipo de serviço. Aí quando der um infarto em alguém da tua família, liga para o médico. E ele não pode te atender porque ele está em outro serviço. Então, meus irmãos, é justo manter aquele que faz a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz o quê? Que o obreiro é digno do salário. O que eu não concordo, irmão, é pastor receber 50 salário mínimo,
R$ 200.000. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Um pastor que recebe um salário desse, irmão, isso não é pastor, irmão. Isso é um sanguessuga. Entendendo? Isso é um absurdo. Tem um pastor aí que o pessoal está até processando ele, o cara recebe 200 mil. E ele arrumou uma vaguinha na igreja para a esposa para ganhar R$ 100.000. Então só o casal leva R$ 300.000 de salário da igreja. Isso é um absurdo, né? Aí está errado, isso é um pecado. Irmão, eu não acredito que um pastor que recebe um salário desse tipo vai para o céu. Eu não acredito. Por que eu não acredito? É avareza, é ganância, né? Mas o judeu é próspero por quê? Porque ele tem a mão aberta para Deus. Ó, outro dízimo que tem, Deuteronômio 14, versículo de número 22 a 27. Quem sabe que Israel fazia muitas festas religiosas? Tabernáculo, Pentecoste, primícias, quem lembra? Então, anualmente, o judeu, ele guardava um dízimo para ser usado nessas festas. Então, ele guardava aquele dízimo para que essas festas pudessem acontecer. Isso está na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 14, 22 ao 27. O dízimo reservado para as festas. Por quê? Lá tinha comida, lá tinha bebida, lá tinha tudo, né? Numa festa assim, digamos, bem grande, com muita gente participando. E esse dízimo era usado para fazer refeição, para colocar comida nas mesas, para as pessoas poderem comer e se alegrar nesses dias especiais. Então esse dízimo era trazido pelo povo. E havia também um dízimo dos pobres, está em Deuteronômio 14, 28. A cada 3 anos, o judeu ele reservava um dízimo, que era o dízimo dos pobres. Então esse dízimo era trazido e era usado para manter forasteiros, pessoas que vinham de outros lugares para Israel e não tinham onde ficar, não tinham o que comer. Esse dízimo ajudava a manter. Esse dízimo, irmão, ajudava a manter as viúvas, os órfãos. Então veja, tem o dízimo dos pobres. A cada 3 anos, o judeu ele reservava esse dízimo que era usado para a manutenção dos pobres. A igreja também faz isso. Nós também cuidamos dos pobres. Aqui, irmão, se eu tiver conhecimento, alguém estiver passando fome, não passa fome, que a gente ajuda. Quantos que nós ajudamos? Irmão, eu vou longe, às vezes, levar uma cesta básica. Vou longe. Eu tenho pessoas que nem congregam aqui com a gente, congregam na congregação nossa, mas a congregação lá não tem condição de dar. Eu vou longe, eu vou mais de 20 quilômetros para levar uma cesta básica para a família. Igual ainda foi, acho que foi sexta-feira, fui lá levar 2 cestas básicas, 30 e poucos quilômetros aqui da sede, vou lá levar, levo em casa. Chego lá, encontro a família, irmão, pé no chão, a criançada, uma pobreza desgraçada, mas a gente leva para ajudar. Então, dizer que a igreja não se preocupa com o pobre, dizer que a igreja não tem amor, dizer que a igreja não faz nada, é mentira, irmão. É por isso que o diabo ele luta muito assim na questão financeira. Você pode ver, a maioria das pessoas aqui, não estou questionando ninguém, cada um, mas a maioria das pessoas aqui não contribui. Por que não contribui? Eu acho que a primeira razão é porque não tem fé. A primeira razão que leva uma pessoa a não contribuir é a falta de fé. Tipo, eu vou dar e vai faltar. Eu vou dar e não vou conseguir pagar aquela conta porque essa oferta aqui vai fazer falta. Então, dizer que tem fé é fácil. Agora, deixar de contribuir por falta de fé, irmão, é para acabar. Aí eu falo que se você crê no Deus que multiplica, tu diz que crê. Eu digo, se você crê no Deus que abre porta, você diz que crê. Aí quando chega na hora de contribuir, você diz, meu Deus, se eu dar vai fazer falta. Irmão, eu pergunto a vocês, a viúva deu e ia fazer falta. Lembra que Jesus disse que ia fazer falta para ela? Foi isso ou não foi? Será que Deus abençoou ela, abriu alguma coisa no dia seguinte para ela? Provável que sim. Mas ela estava confiando em Deus. Ela trouxe a contribuição acreditando em Deus e ela deu tudo aquilo que possuía. Era pouco aos olhos do povo, mas era muito aos olhos dela. Por quê? Porque era tudo que ela tinha. Então, muitas das vezes a gente sofre, irmão, porque muitas pessoas têm falta de fé para contribuir. Tem gente que contribui um mês, aí depois só no outro ano. Né? Eu não entendo esse tipo de contribuição. Tipo,
A igreja, ela tem o trabalho dela todo mês. Todo mês ela tem as despesas que são iguais de mês a mês. Aí a pessoa contribui um ano e depois não contribui mais. É igual, irmão, esse negócio, irmão, de fazer cesta básica no Natal. Eu acho uma hipocrisia, irmão. Não, isso de arrecadar alimento no Natal para dar para as famílias, na minha concepção, é a maior hipocrisia. Quer dizer que em janeiro o cara não precisa comer. Se o cara passar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chegou vivo em dezembro, vamos fazer uma coleta para ele passar o Natal. Será que os caras vão comer só no Natal, irmão? E os outros meses? Então é uma hipocrisia que não tem tamanho. Entendeu, meus irmãos? Então, o nosso Deus, irmão, Ele abençoa. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 6, versículo 33 a 38, aliás. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado boa medida. Uma boa medida. Uma medida boa, irmão, não é pouca, é uma medida grande. Tá bom? Aquele que dá, vai ser dado a ele uma boa medida. Recalcada. O que é recalcar, irmão? Recalcar é daquela socada. Tipo, você tem a medida, aí foi toda cheia aquela medida, não cabe mais nada. Mas daí você dá uma socada. Pá, pá, aquilo vai se ajeitando. E diz aqui, ó, uma boa medida, recalcada e depois sacudida. Igual a dona de casa, coloca o feijão, coloca o arroz, coloca o café no pote, tá cheio. Mas quando ela sacode, os grãos se ajeitam e cabe mais. Deus está dizendo que aquele que dá, o Senhor vai dar a essa pessoa uma boa medida, uma medida recalcada, uma medida sacudida e uma medida transbordante se nos deitarão no nosso regaço. Isso é promessa de Deus para quem dá. Irmão, eu conheço pessoas da minha família que desde que eu conheci, vive no SPC. Tu acha que é normal, irmão, uma pessoa viver no SPC a vida toda? No Serasa? Tu acha que é normal uma pessoa, irmão, ele cria um negócio para ganhar dinheiro, fale. Inventa outra coisa, fale. Nada dá certo. É o diabo? Não, não é o diabo. É falta de administração e é falta de cumprir com a nossa obrigação com Deus, irmão. Porque a Bíblia diz em Malaquias 3:10 que quando trazemos o dízimo à casa do tesouro, a Bíblia diz o quê? Podeis fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela devenha grande abastança. Há uma promessa de que Deus abre as janelas do céu, irmão. Mas o incrédulo, ele continua sem receber. O incrédulo, ele continua sem a bênção, por quê? Porque ele não tem fé de trazer. Mas Deus promete abençoar. Mas primeiro tem que trazer, trazei. E depois, se eu não abençoar, façam prova de mim. Deus nos dá essa, digamos, essa oportunidade de fazer prova com Ele, se Ele não nos abençoar. Mas Deus abençoa, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Então, irmão, o dízimo é de Deus. Você pode fazer o que quiser com ele, você tem liberdade para isso, mas o dízimo é de Deus. A 10ª parte, irmão, ela pertence ao Senhor, isso é Bíblia, né? Então, é o que Jesus disse para o mancebo de qualidade. Guarda os mandamentos? Sim. Quais? Não rouba, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso eu guardo, disse ele, cheio de alegria. Só que Jesus disse o quê? Falta uma coisa. Uma coisa falta. É que ele era um homem rico e ele era avarento. A riqueza estava no coração dele no lugar de Deus. Entendeu? Uma das causas que impede a pessoa de contribuir é a avareza. Poxa, eu podia guardar esse dinheiro, poupar, economizar, podia fazer uma prestação de alguma coisa, e a gente pega o dízimo que pertence ao Senhor e usa para outros fins. Irmão, presta atenção. Eu ganhei, o dinheiro é meu. Irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tu tem ideia de quantos 1000 litros de oxigênio a gente respira por dia?
de graça. Porque Deus colocou esse oxigênio aqui na terra, irmão, e na medida certa. Se Deus coloca menos oxigênio, a gente morria sem conseguir respirar. E se Deus coloca mais oxigênio, pegava fogo em tudo. Então Deus colocou na medida certa para a gente respirar. Eu tenho visto alguns vídeos na internet de tornados e de terremotos. Irmão, não tem quem não grita por Deus na hora do tornado e na hora do terremoto. Alguém tenha visto na internet alguns vídeos? Meu Deus, tenha misericórdia, tem piedade, socorre Deus. Irmão, até o ateu clama por Deus na hora. Só que quando está tudo bem, ninguém lembra de Deus. Sabe? A pessoa desempregada, ela faz propósito. Se tu me abrir uma porta de trabalho, eu vou levar uma oferta. Se tu me abrir uma porta de trabalho, eu vou passar a contribuir. Depois que a porta abre, a pessoa esquece. A pessoa não cumpre o que prometeu. E quantos livramentos que Deus dá para nós, irmãos? Irmão, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo pertence a Deus, irmãos. Irmãos, nada aqui é nosso. Mesmo que você tenha a escritura do teu imóvel, isso não é teu. Quando você morrer, ele fica. Ao Senhor pertence tudo. Nós vivemos, irmão, sem incluir Deus na nossa vida. Às vezes é mais fácil, irmão, pagar um bilhete de loteria do que contribuir com as coisas de Deus. Você tem mais fé na trimania, você tem mais fé na Mega Sena do que em Deus. Porque tu aposta na Mega, tu aposta na trimania. Não duvido e não me causa admiração se alguém aqui joga no jogo do bicho, acredita no jogo do bicho, mas não acredita em Deus. Quantos anos que a pessoa vive frequentando a fila da lotérica, nunca ganhou nada. E o dízimo, irmão, não é uma loteria. O dízimo é uma certeza que Deus dá para nós. Se você for fiel, Ele promete te abençoar. Amém, meus irmãos? Quem crê, diga graças a Deus. Deus abençoe. E